Fala pessoal, hoje a gente vai comentar aqui sobre o banco ABC, que ele decepcionou no primeiro trimestre desse ano. Os resultados vieram mais fracos em praticamente todas as frentes, o índice operacional caiu, o lucro caiu, a rentabilidade caiu, o ROI também. A gente vai analisar os números, os proventos, eu vou dar aqui o valor que eu acho interessante no gráfico, também vou falar aqui também o preço teto. Eu espero que você fique comigo até o final do vídeo. Bom, então vamos lá, a gente consegue ver aqui que o Banco ABC ele é focado 100% em clientes corporativos, ou seja, empresa. Então você vê aqui que de dezembro de 2006 até março de 2005 ele teve um salto exponencial na sua base de clientes e eles têm um crescimento aqui de mais ou menos 10% ao ano. Isso para um banco é um valor muito considerável, é uma taxa de crescimento muito considerável. Em outros anos a taxa de crescimento foi maior, aqui 34%, aqui 16%, porém ele já está bem grande aqui no mercado, ele já tem um conhecimento muito grande do mercado, então essa taxa de crescimento para 10% ao ano no caso dos bancos é muito significativo. E a gente tem que destacar aqui também que em dezembro de 2024 ele tinha aqui uma base de clientes muito maior, né? Ele teve aqui um decréscimo com relação ao março de 2025, porém a gente vai ver que nem tudo são flores aqui no Banco ABC e vamos colocar aqui também quais são os pontos que têm melhor destaque nesse balanço. Partindo agora para a estratégia de crescimento do banco, eu gosto muito de ver isso, porque a gente consegue ver aqui que com relação aos clientes, eles planejam expandir o número de clientes e o volume transacional através de uma oferta segmentada, ter também uma questão com os fornecedores, colaboradores e clientes, dos próprios clientes, expandir o portfólio de produtos, reduzir a dependência de linhas específicas de negócio, que é algo que a gente vai ver aqui que eles têm, e também ter uma alavancagem em infraestrutura existente e também diminuir o custo de manutenção desses clientes. Já com relação aos canais, eles querem novos canais de distribuição, utilizar terceiros para produtos do banco e distribuir produtos e serviços de terceiros através dos próprios canais. Então a gente consegue ver aqui que a estratégia de crescimento deles está bem aqui alinhada. Claro que isso daqui é só um slide, um PowerPoint. Já com relação à questão da expansão, eles destacam aqui que eles têm presença comercial em 50 cidades. Aqui a gente tem que observar que o foco deles não é necessariamente o varejo, não é necessariamente aqui a pessoa física, também é assim PJ, então a gente consegue ver aqui que o número de clientes deles é bem menor frente ao banco, né? A gente vê aqui que hoje atualmente ele está com 4.854 clientes, o que é muito pouco, porém se a gente considerar que isso daqui é só PJ, só empresa, a gente consegue ver que é um número elevado também, levando em consideração todo o cenário bancário brasileiro. Com relação aos principais indicadores dos segmentos, a gente consegue ver aqui que ele teve um decréscimo em praticamente todas as frentes. Os clientes corporativos teve um salto 373 para 390, já a corporate teve um salto interessante aqui com relação a março de 2024 de 2025. Já com relação ao corporate, a gente consegue ver aqui que ele teve um aumento ano contra ano, porém um decréscimo trimestre contra trimestre. Aqui também, no caso de middle, também um decréscimo. Então você vê aqui que o banco ABC ele teve uma redução interessante, né? Uma redução aqui que pode dizer alguma coisa de menos 1% com relação à sua variação total. Isso daqui pode explicar alguma coisa com relação ao banco. Vamos ver no decorrer do vídeo. Já com relação à qualidade da carteira de crédito, ele tem uma qualidade muito boa por estar focado aqui em parte de empresas, né? Então ele tem aqui um saldo de provisão bem menor frente a outros bancos e a gente consegue ver aqui que ainda está alto, porém se a gente for comparar com o que estava no quarto trimestre de 2024, ele tem aqui um ponto bem interessante. E aqui a gente consegue ver também que o saldo de provisão teve um aumento, né, de trimestre contra trimestre, aqui quarto de 2023, e foi aumentando, hoje ele está aqui nesse patamar aqui de 6,1. Para a questão do total, ele está em 2,3, aqui que a gente consegue ver esse saldo provisional do Banco ABC. Já com relação à qualidade da sua carteira de crédito, ele tem aqui um ponto bem interessante. Bom, e aqui a gente consegue ver que a inadimplência de 90 dias está em 0,9, o que é algo bem baixo se a gente for levar em consideração o tamanho do banco e também o saldo dele. Então ele consegue emprestar dinheiro por um preço muito bom e pegar uma captação com um valor muito menor. Isso daqui é bem interessante, eu gosto bastante aqui desse ponto do Banco ABC. Já com relação à margem financeira, a gente vê aqui que teve uma queda de 9,4% frente aqui ao quarto trimestre de 2024. A gente consegue ver aqui que essa margem o mercado pode bater bastante, como já bateu, porque isso denota que a empresa está conseguindo rentabilizar menos com o mesmo esforço, a margem está ficando mais apertada. Outro ponto aqui também que merece um destaque é a questão do spread com os clientes,
que teve aqui também uma redução, que a gente consegue ver aqui que era de 3,7 e também teve um decréscimo aqui frente ao ano de 2024, né, o terceiro trimestre de 2024, porque aqui a gente estava operando nesses números aqui, 4,3, 4, 3,7, e agora no primeiro trimestre de 2025 a gente está com 3,5, ou seja, o spread e a margem com os clientes teve uma redução significativa aqui no Banco ABC. Já com relação à receita de serviços, eles também colocam aqui que tiveram um destaque negativo, porque se você comparar aqui, eles tiveram um decréscimo de 26,9% para 23,1%, e nota aqui que a parte de banco de investimento praticamente reduziu pela metade, então é mais um ponto aqui negativo no balanço do Banco ABC, que a sua receita de serviços, que geralmente é muito rentável para os bancos, caiu. E aqui eles destacam que a receita é de corretagem de seguros e tarifas, garantias prestadas, banco de investimento, e isso tudo aqui o banco consegue rentabilizar muito bem, cobrando aquelas taxas, cobrando aqueles valores que você muitas vezes não sabe o que está pagando. E aqui no caso do Banco ABC, eles colocam aqui uma queda frente a quase todos aos trimestres anteriores. Então a gente vê aqui que saiu de 23,9 e no último trimestre de 26,9 para 23,1 aqui no caso do Banco ABC. Já com relação à questão das despesas e o índice de eficiência, a gente consegue ver aqui também que teve um impacto negativo, porque esse número aqui, quanto maior, pior. Então você vê aqui que no primeiro trimestre veio com quase 40%, depois eles vieram reduzindo aqui, manteram esse ponto, e no primeiro trimestre de 2025 teve um salto para 42,1%. Isso pode indicar que o banco ele consegue rentabilizar com maior dificuldade os seus produtos e os seus itens aqui no setor bancário e financeiro. Um ponto muito legal que eu consigo ver no Banco ABC é a sua exposição setorial, então você consegue ver aqui que ele tem basicamente clientes em muitos segmentos: agronegócio com 22,9%, energia com 12,4%, serviços, prestação de serviços com 7,6%, construção civil e incorporadora 7,4%, transportadora 7,3%, comércio varejo 7%, financeiro 6,1%, e aqui é a mais gama variada de clientes. Então a gente vê aqui óleo, gás, consumo, indústria alimentícia, mineração, construção pesada, saneamento, celulose, indústria têxtil. Isso daqui a gente consegue ver que o Banco ABC está exposto a vários segmentos do nosso Brasil. Isso daqui é algo muito bom, eu particularmente gosto muito disso. Por quê? Porque ele não sofre só no setor, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, que tem uma exposição muito grande ao agronegócio. Isso acaba impactando bastante o resultado do banco. Aqui no Banco ABC a gente consegue ver que ele tem uma diversificação muito grande com relação a todos os setores da economia do Brasil. E aqui mais um ponto negativo, a gente consegue ver aqui que o lucro líquido recorrente foi muito pior perto do quarto trimestre de 2024, que saiu de 243 milhões para 224. Isso dá um decréscimo de 7,2% negativo, e também para mim um dos pontos mais importantes aqui com relação ao balanço foi o ROI recorrente, que teve aqui uma queda frente a todos os trimestres anteriores, né? Então a gente consegue ver aqui que de fato o Banco ABC ofertou um balanço muito ruim frente aos seus outros balanços. A gente vê aqui que saiu de 15,1% no primeiro trimestre de 24 para 14,1%. Isso indica também mais um índice de eficiência que o banco não está conseguindo superar aqui os seus números anteriores. Porém, quando a gente olha aqui para gráfico, esse daqui é o gráfico de 10 anos do Banco ABC, a gente consegue ver que ele é um banco que também, assim como o Banco do Brasil, oferece muita volatilidade, então você consegue surfar bastante aqui nesses preços, o que é bom na minha concepção, e em 10 anos ele praticamente triplicou aqui o seu valor, na verdade mais aqui, ele fez R$ 3.351,51, isso indica que ele triplicou o seu valor aqui com relação ao investimento feito de R$1.000. Outro ponto interessante que eu gosto é o índice de Basileia do Banco ABC, que ele está um pouco acima aos seus pares. Então esse gráfico aqui em azul é a média do setor, em vermelho aqui é o do Banco ABC, e a gente sempre destaca que o índice de Basileia mais alto sugere maior capacidade do banco de absorver as perdas e um baixo de maior risco. Então a gente vê aqui que o Banco ABC, por conta do próprio setor dele, né, que ele gosta somente de emprestar para pessoas jurídicas, o business dele é PJ, o índice de Basileia dele aqui é bem maior frente aos outros bancos, como a gente consegue ver aqui em vários cenários
do gráfico. Por fim, o histórico de dividendos aqui do Banco ABC é um histórico muito bom, porque eles têm dividendos consistentes e crescentes ao longo de praticamente todos os anos. Então, se você compra aqui nas baixas, onde o mercado oferece a volatilidade, você consegue fazer ótimas compras e ter um ótimo dividend yield aqui no Banco ABC, porque ele tem um crescimento de lucros muito bom, como a gente viu no começo da apresentação. Com relação à cotação e o lucro, a gente vê aqui que tem uma sinergia bem interessante aqui no banco, então eles acompanham bastante aqui essa esfera aqui, porém a gente consegue ver que o lucro líquido manteve um pouco estável, teve uma queda aqui e a cotação não está acompanhando, e no longo prazo a cotação vai seguir o lucro. É isso que a gente vê em várias empresas listadas na nossa bolsa, e eventualmente aqui o Banco ABC pode ofertar um desconto nessa região aqui, porque a sua cotação não está acompanhando o seu lucro líquido. Com relação já aos dividendos, a gente consegue ver aqui que o Banco ABC ele paga 2 vezes por ano, então aqui ele paga geralmente em junho, em dezembro, junho e dezembro, e ele geralmente paga muito rápido, cerca de um mês aqui ele já está pagando esses proventos, ou seja, para você que quer fazer o dividendo inteligente, o Banco ABC pode ser uma boa janela de compra para agora, porque o seu primeiro dividendo desse ano de 2025 tá para ser apresentado agora nesse mês de junho, que é o que a gente está nesse momento. Já com relação ao preço teto, vamos aqui fazer o cálculo do preço teto. Bom, então aqui esse daqui seria o preço teto do Banco ABC. Peguei aqui o dividendo pago nos últimos 12 meses e dividi por 0,6 e a gente vê aqui que ele tem um desconto frente aos seus pares. Por quê? Porque ele está sendo cotado hoje, negociado hoje a R$ 21,14 e o seu preço teto seria de R$ 27,33, o que pode indicar que ele está com um desconto interessante aqui frente ao seu preço normal. Bom, e com relação aqui a gráfico, a gente consegue ver aqui que o Banco ABC ele basicamente está crescendo, o gráfico dele acompanha o crescimento dele, né? Porém a gente vê aqui que do seu topo até o valor de preço que ele está agora, ele acumula aqui uma queda de cerca de 12%, o que na minha concepção, se você está comprando aqui nesses preços aqui, ó, mais ou menos entre 18,81 até mais ou menos 21,20, que é o valor que ele está agora, o preço que ele está agora, você está fazendo uma boa compra por conta de ser uma região aqui que ele já bateu algumas vezes. Então, na minha concepção, o Banco ABC ele é interessante aqui nesse preço aqui, mais ou menos entre 18 até 21 reais. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, que deixe seu like, seu favorito, que assista os outros vídeos aqui para me ajudar a crescer aqui no YouTube e fazer mais essa aqui como uma fonte de renda. E eu agradeço. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.